Sucesso como jogador da NFL, a maior liga de futebol americano do mundo, muito dinheiro, muita fama, um relacionamento e uma filha. Pode-se dizer que ele tinha pelo menos boa parte do que muitos de nós sonham na vida. Mas isso não era o suficiente para Aaron Hernandez, um rapaz estressado que arrumava briga atrás de briga, além de abusar de álcool e drogas, até ser levado à prisão. Vamos conferir a ascensão e queda de um dos maiores astros do futebol americano, hoje, nesse episódio do Investigação Criminal Internacional. Nascido em 6 de novembro de 1989 em Bristol, Connecticut, Aaron Dennis Hernandez cresceu em uma família de origem porto-riquenha, com um pai bastante rígido, que costumava bater muito nele e no irmão, e exigia que ambos virassem jogadores de futebol americano. Foi assim que Aaron começou a jogar ainda na infância, até que conseguiu uma bolsa devido ao jogo para ir para a Universidade da Flórida. Durante a universidade, ele teve um relacionamento conturbado com Cheyenne Jenkins, marcado por muitas idas e vindas. Posteriormente, porém, ela viria a se tornar a sua noiva e mãe de sua filha, Evil Hernandez. Aaron se destacou no futebol universitário, sendo campeão da liga, e com isso foi selecionado por meio do draft para jogar nos Patriots, em Boston, um dos maiores times do esporte. Para entender melhor o contexto, o draft é um evento anual em que os 32 times do campeonato escolhem jogadores que vêm do futebol universitário. Esta é a forma mais comum de recrutamento de novos jogadores da NFL. Aaron, porém, tinha uma certa fama com problemas fora do campo. Já havia sido preso e inclusive flagrado mais de uma vez usando drogas. Assim, a equipe de Boston fez um contrato baixo para uma primeira temporada do jovem jogador, determinando cláusulas de um bom comportamento. Após ele se destacar em algumas partidas, para surpresa de muitos, já que ele era muito novo, virou titular da equipe. Na segunda temporada, se destacou ainda mais, chegando a jogar o Super Bowl, que é muito famoso por lá por ser aquele grande jogo do final de temporada, onde se define quem será o campeão da liga. O bom desempenho dele foi recompensado. Os Patriots estenderam o contrato para os próximos 5 anos, pagando ao jogador cerca de 40 milhões de dólares. Aaron Hernandez, então, havia se tornado um superstar. Muitos dizem que após a morte do pai, que ocorreu quando Aaron tinha apenas 16 anos, o seu comportamento passou a mudar, estando sempre bastante irritado e arrumando muitas confusões por onde ele passava. Desde a universidade, Hernandez passou a demonstrar problemas com álcool e drogas, usando-os constantemente. Em entrevistas, ele chegou a admitir ter jogado algumas vezes sob efeito de maconha. Ainda durante a universidade, ocorreu o primeiro problema com a justiça. Aaron se envolveu em uma briga em um bar e ele acabou agredindo um segurança, mas foi apenas ouvido e dispensado. Nos Estados Unidos, jovens jogadores em potencial acabam tendo uma certa tolerância maior pela justiça, e vamos combinar que não só lá. Porém, não demorou muito para que o talentoso atleta fosse novamente procurado pela polícia. O crime mais famoso do jogador e o principal motivo do seu julgamento foi o assassinato de Odin Lloyd, que até então era quem costumava levar drogas para Aaron, além de ser o namorado da irmã de sua noiva. Lloyd foi encontrado morto a poucos quilômetros da mansão de Hernandez, com 6 tiros no corpo. No bolso de Odin foi encontrada a chave de um carro alugado por Aaron, o que o tornou o principal suspeito, porém sem que houvesse provas concretas da sua autoria. A acusação colocou Aaron como mentor e executor do assassinato de Odin, alegando que ele teria agido com a ajuda dos amigos Ernest Wallace e Carlos Ortiz, que também trabalhavam para ele como seguranças e motoristas. A principal motivação do crime que foi apresentado pela promotoria foi um desentendimento entre o jogador e a vítima, enquanto já a defesa se baseou justamente na falta de provas e na falta de uma motivação clara. Anteriormente, o atleta também estava no foco de um grande problema: outras acusações de assassinato. Desta forma, Lloyd saberia demais sobre o assunto e por isso Hernandez teria resolvido eliminá-lo.
A noiva do jogador, Cheyenne Jenks, fez um acordo com a promotoria para poder testemunhar e revelar informações relevantes sobre o caso, como, por exemplo, ela admitiu que se livrou de alguns itens a pedido do próprio jogador, mas ela não saberia qual era o conteúdo que estava dentro desses itens. Ela também foi acusada de falso testemunho, já que, comparada à primeira vez que foi ouvida, sua versão se modificou e a sua desculpa foi de que ela não se lembrava muito bem dos fatos que ocorreram. Através das investigações, as autoridades encontraram o DNA de Hernandes próximo à cena do crime, além de algumas filmagens que mostram ele entrando em sua mansão com armas em suas mãos. Na ocasião, ele estava acompanhado de mais 2 homens e o horário da gravação correspondia com o momento em que os vizinhos ouviram os tiros que vitimaram Lloyd. Aaron Hernandez foi preso em 26 de junho de 2013, 9 dias após o crime. Em seu testemunho, o astro do futebol se declarou inocente das 6 acusações. O julgamento começou em janeiro de 2015 no Tribunal Superior de Fall River, em Massachusetts. Em 15 de abril de 2015, após 7 dias de deliberações, o júri declarou Hernandez culpado de assassinato em primeiro grau. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, alguns fatos chamaram a atenção, como por exemplo, Tânia, prima de Aaron Hernandez, que teve um papel significativo no caso e no julgamento, principalmente em relação às acusações de homicídio contra ele. Tânia era muito próxima de Hernandez e foi considerada uma figura leal a ele durante todo o processo judicial. Ela foi acusada de ajudar Aaron a tentar encobrir seus crimes, o que complicou ainda mais a situação legal dela. Tânia também foi acusada de tentar ajudar Ernest Wallace e Carlos Ortiz, associados de Hernandez e co-réus no caso do assassinato de Eugene Lloyd, a fugir da justiça. Ela supostamente tentou providenciar transporte para Wallace e Ortiz para que eles pudessem sair do estado de Massachusetts. Tânia foi acusada de obstrução da justiça por se recusar a testemunhar diante do grande júri que estava investigando Hernandez, mesmo após ter sido imunizada. Isso significa que ela não poderia ser processada por qualquer coisa que dissesse no tribunal, mas mesmo assim se manteve em silêncio e disse que preferiu escolher a família. Por seus atos, Tânia foi condenada por desacato ao tribunal e foi sentenciada a 2 anos de prisão domiciliar, em grande parte devido ao seu estado de saúde na época. Ela estava enfrentando um câncer terminal, que foi levado em consideração durante a sentença. Tânia acabou falecendo em abril de 2015, antes de ver o fim dos procedimentos legais completos contra Aaron Hernandez. Além do caso de Eugene Lloyd, Aaron Hernandez foi acusado e julgado por outros casos. Por exemplo, o duplo homicídio em Boston. Em 2017, Hernandez foi julgado separadamente pelos assassinatos de Daniel de Abreu e Safiro Furtado, que ocorreram em 2012. Ele foi absolvido dessas acusações, apesar das evidências terem sido apresentadas. Carlos Ortiz e Ernest Wallace, ambos associados de Aaron Hernandez, estiveram envolvidos no caso do assassinato de Eugene Lloyd e enfrentaram diferentes acusações e resultados legais. Carlos Ortiz estava com Aaron Hernandez e Ernest Wallace na noite do assassinato de Eugene Lloyd. De acordo com as evidências apresentadas durante o julgamento, Ortiz inicialmente afirmou que não sabia que Hernandez planejava matar Lloyd. Posteriormente, ele mudou seu depoimento, dizendo que viu Hernandez e Wallace saírem do carro com Lloyd, mas alegou que não presenciou o assassinato. Ortiz não foi acusado de assassinato, mas sim de conspiração para cometer assassinato e posse ilegal de arma. Em 2016, ele se declarou culpado de acessório após o crime e foi sentenciado a uma pena de 4 anos e meio a 7 anos de prisão. Já Ernest Wallace estava presente na cena do crime e foi acusado de ajudar Hernandez no assassinato de Lloyd. Wallace foi visto como cúmplice direto de Hernandez,
com as autoridades acreditando que ele ajudou a planejar e executar o assassinato. Wallace foi julgado por assassinato em segundo grau e outros crimes relacionados ao caso. Em 2016, assim como Ortiz, ele foi condenado por acessório após o crime e também sentenciado de 4 a 7 anos de prisão. Ele foi absolvido da acusação de assassinato. Essas condenações mostram que, embora Ortiz e Wallace estivessem diretamente envolvidos nos eventos que levaram ao assassinato de Lloyd, eles foram considerados mais cúmplices do que principais executores do crime, com Aaron Hernandez sendo o principal acusado e condenado por assassinato em primeiro grau. Logo após o anúncio da prisão de Aaron Hernandez, o seu ex-clube, os Patriots, ofereceu aos torcedores a troca das camisas com o número e o nome do jogador por outras, devido à vergonha. Filas se formaram nas lojas dos Estados Unidos com os fãs querendo trocar os uniformes de Hernandez pelo de outros jogadores do time, ou seja, tentando apagar a história dele naquele time naquele momento. Aaron foi levado para a prisão estadual de Souza Baranowski, em Lancaster, Massachusetts, que era uma prisão de segurança máxima. Por lá, ele não teve facilidade. Ficou a maior parte do tempo em confinamento solitário, já que devido à gravidade dos seus crimes e o seu status de celebridade, foi feito isso para protegê-los de outros internos. Porém, enquanto convivia com outros presos, o jogador continuou a se envolver em brigas e conflitos. Em um dos incidentes, foi acusado de agredir o companheiro de cela, resultando em punições disciplinares. Além disso, houve relatos de que Aaron teve dificuldades psicológicas e emocionais durante o período de sua prisão, inclusive enfrentando uma forte depressão. Hernandez manteve contato regular com a sua noiva, Cheyenne Jenkins, e com outros familiares através de cartas e telefonemas, além de escrever ocasionalmente cartas para fãs e amigos. Enquanto o jogador estava na prisão, ele foi julgado e absolvido do duplo homicídio de Daniel de Abreu e Safiro Furtado. No entanto, essa absolvição teve pouco impacto na sua sentença de prisão perpétua pelo assassinato de Odin Lloyd. Tanto Hernandez quanto seus advogados tentaram recorrer a esta condenação, mas seus esforços foram em vão. Neste segundo julgamento, que ocorreu em 12 de abril de 2017, Aaron contratou um famoso advogado, José Baez, um advogado de renome, mais conhecido por ter defendido Casey Anthony em 2011 em um caso de grande repercussão nos Estados Unidos. Baez montou uma defesa agressiva, argumentando que as evidências contra Hernandez eram insuficientes e que o verdadeiro autor dos disparos foi Alexander Bradley, um ex-amigo de Hernandez que estava no carro na noite dos assassinatos e que testemunhou contra ele. Baez desafiou a credibilidade de Bradley, sugerindo que ele estava mentindo para proteger a si mesmo. O trabalho de Baez foi amplamente creditado pela absolvição de Hernandez no caso dos assassinatos de Debreu e Furtado. Apesar de Hernandez já estar condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Odin Lloyd, essa vitória judicial foi significativa, considerando que ele poderia ter enfrentado outra sentença de prisão perpétua. Em 19 de abril de 2017, Hernandez foi encontrado morto em sua cela. Ele havia se enforcado com um lençol. Sua morte foi oficialmente declarada suicídio e foram encontrados 3 bilhetes de despedida, um para a noiva, um para a filha e um terceiro para o seu melhor amigo. Após a morte, o exame do cérebro do jogador revelou que ele sofria de uma encefalopatia traumática crônica, em estágio avançado. Esse diagnóstico trouxe à tona discussões sobre os efeitos recorrentes de traumas cranianos sofridos durante a sua carreira no esporte. A encefalopatia traumática crônica é uma degeneração progressiva das células cerebrais que é causada por diversas lesões na cabeça. Infelizmente, uma lesão muito comum em atletas e em soldados que foram expostos a explosões. Logo após a morte de Aaron Hernandez, uma operação secreta foi cuidadosamente organizada para transferir o seu cérebro para o hospital da Universidade de Boston. Isso, claro, com a autorização da família, mas sem que jornalistas e fãs soubessem. Especialistas em neurologia queriam examinar o órgão, tarefa que começou
poucas horas após o falecimento de Hernandes. Isso foi relatado pela BBC. O cérebro do ex-atleta foi fatiado em filetes de 1,3 centímetros de espessura para análise. Quando os especialistas chegaram ao centro do órgão, ficaram surpresos ao encontrar amplas cavernas, uma aparência muito distante do que seria esperado para um cérebro saudável de alguém com apenas 27 anos. Utilizando uma escala de 1 a 4 para poder avaliar a degeneração cerebral, especialistas constataram que o cérebro de Hernandes já estava no estágio 3. Este grau de degeneração geralmente é encontrado em ex-jogadores de esportes de colisão, como por exemplo o boxe e até mesmo o futebol americano. Porém, em média, essas pessoas têm 56 anos, bem longe do auge físico que Hernandes ainda possuía quando faleceu. Os exames revelaram a presença significativa de uma proteína chamada tau, que normalmente protege e facilita o transporte de substâncias dentro das células nervosas. Porém, no caso de Hernandes, a tau havia matado várias células nervosas no córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por nossos impulsos, pela inibição e pelas nossas tomadas de decisões, como foi explicado pelo especialista Caramelli. Com essa degeneração severa, a amígdala que regula o medo e a ansiedade também foi afetada. Isso sugere o quão vulnerável e quão instável mentalmente o jogador estava. Isso não apenas no caso em que ele foi absolvido em 2012, mas também quando cometeu o assassinato em 2013. De tempos em tempos, vemos atletas do mundo todo envolvidos em crimes. Aqui no Brasil não é diferente. Recentemente foram vistos os casos de Robinho e Daniel Alves, astros que poderiam ficar marcados pelos seus feitos no esporte, mas que ficaram registrados como criminosos condenados. Mas outros atletas famosos também cometeram crimes e enfrentaram problemas com a justiça. O.J. Simpson foi um caso de grande repercussão. O ex-atleta, também de futebol americano, foi absolvido em 1995 do assassinato da sua ex-esposa Nicole Brown e do amigo dela, Ron Goldman, em um julgamento que ficou muito famoso. No entanto, ele foi posteriormente condenado em 2008 por assalto à mão armada e sequestro relacionado a um incidente em Las Vegas e cumpriu uma pena de 9 anos. O ex-atleta faleceu em abril de 2024 em decorrência de um câncer. O famoso boxeador Mike Tyson já se envolveu em algumas polêmicas. Uma delas em 1992, onde foi condenado por estupro e sentenciado a 6 anos de prisão. Ele cumpriu 3 anos antes de ser libertado em liberdade condicional. Outra famosa polêmica na qual ele se envolveu foi em 28 de junho de 1997. Mike Tyson e Evander Holyfield protagonizaram uma das lutas mais famosas da história do boxe. No terceiro round, irritado por sentir que Holyfield estava praticando cabeçadas desleais, Tyson resolveu morder a orelha do adversário, arrancar um pedaço e cuspir no chão. Em julgamento posterior, a comissão cassou a licença de Tyson e aplicou uma multa de 3 milhões de dólares, 10% da quantia que ele recebeu pela luta. E aí então, Tyson ficou proibido de lutar em território norte-americano. Outro famoso jogador que também se envolveu em polêmica foi o brasileiro Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão Roberto de Assis Moreira. Eles foram presos no Paraguai em março de 2020, após serem encontrados com passaportes falsos ao tentar entrar no país. Eles entraram em um período de detenção e prisão domiciliar, antes de serem liberados. Ronaldinho e seu irmão foram inicialmente detidos em uma prisão de segurança máxima, mas devido à sua condição e ao contexto da pandemia de Covid-19, foram transferidos para a prisão domiciliar em um hotel em Assunção, capital do Paraguai. Durante o período de prisão domiciliar, Ronaldinho se comportou de maneira exemplar. Ele se envolveu em atividades sociais e comunitárias dentro da prisão domiciliar. Houve relatos que ele jogava futebol com outros detentos e também com funcionários do hotel, além de dedicar tempo para as atividades recreativas.
Em agosto de 2020, Ronaldinho e seu irmão foram liberados após pagarem uma multa de R$ 1.600.000 e cumprirem uma pena de prisão domiciliar de aproximadamente 5 meses. Após a liberação, eles retornaram ao Brasil. A ascensão e a queda de Aaron Hernandes foram temas de muita cobertura da mídia, incluindo documentários e livros. O caso dele é um lembrete sombrio dos complexos desafios enfrentados por atletas profissionais. Sua vida, sua carreira, marcadas por um talento extraordinário e uma queda trágica, servem como uma forte lição sobre a importância de nós cuidarmos da nossa saúde mental, o poder do dinheiro, o impacto dos traumas físicos e a necessidade de um suporte adequado para aqueles que estão sob os holofotes do esporte profissional. Nos vemos no próximo Investigação Criminal Internacional, com mais casos como estes que impactaram o mundo. Até lá!